Pentecostes está de volta nesse sábado 29 de junho, dia dos apóstolos Pedro e Paulo. Eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir hoje cedo a fala do Papa Francisco, que disse algo muito interessante. Pedro e Paulo são diferentes, mas Jesus é o Senhor de ambos. Que graça, né? Pedro e Paulo são pessoas diferentes, como nós temos dentro da nossa comunidade, pensamentos diferentes, pessoas diferentes. E nesse sentido, o Papa falava desse discurso dentro da comunhão, da necessidade de comunhão para nós, né? Da comunhão na igreja, da comunhão entre os irmãos, né? Isso é uma coisa, um assunto muito importante para todos nós. Então, nesse final de semana, nós vamos celebrar os apóstolos Pedro e Paulo, e aí somos todos convidados, a igreja toda convidada a rezar pelo Papa, pedir pelas suas intenções, ele que tem essa missão tão importante na condução da igreja, para que o Espírito possa ajudá-lo, para que ele possa cumprir sua missão, nos conduzindo ao Cristo e à vontade de Deus na nossa vida. Então esse programa está aqui novamente, e nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Temos já algumas perguntas, o pessoal não perde tempo. Mas nós queremos então agora, já como vocês sabem, de costume, nesse primeiro bloco, nós queremos ter contato com o texto da Igreja, do Concílio Vaticano II, onde nós estamos refletindo um documento chamado Lumen Gentium. Vocês sabem que nós estamos refletindo agora sobre o mistério da Igreja. Exatamente, o que é a Igreja? No plano de Deus, o que ele revelou sobre essa comunidade de salvação? Exatamente, é uma comunidade de salvação. E aí nós temos na continuidade agora, não sei se você percebeu, que nós começamos falando no primeiro número da Lumen Gentium sobre a luz de Cristo que tem que refletir no rosto da igreja. Ou seja, um documento sobre a igreja começa falando sobre Cristo. Então a igreja tem que estar voltada para seu esposo, né? Para seu divino esposo. Ela tem que refletir a luz de Cristo. Depois falamos sobre o desígnio do Pai, né? De reunir todos os seus filhos em Cristo. Fazemos todos filhos no seu Filho. Depois falamos sobre Jesus, exatamente como cumpridor, enviado do Pai para cumprir essa grande missão na humanidade. Mas o Filho retorna. E nós dizemos que logo após o mistério do retorno à direita do Pai e do Filho, entra em ação, digamos assim, de modo específico, uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. É exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje neste documento da Lumen Gentium. Qual é a ação do Espírito Santo na vida da igreja? Qual a sua importância? Quais são ações que são específicas? Podemos assim dizer, quais missões são próprias do Espírito Santo? Por isso agora você vai ter o texto da Lumen Gentium e nós vamos comentar logo em seguida. Lumen Gentium número 4. O Espírito Santificador e Vivificador da Igreja. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para ele cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que santificasse continuamente a Igreja e deste modo os fiéis tivessem acesso ao Pai, por Cristo, num só Espírito. Ele é o Espírito de vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna, por quem o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que ressuscite em Cristo os seus corpos mortais. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo, e dentro deles ora e dá testemunho da adoção de filhos. A Igreja, que ele conduz à verdade total e unifica na comunhão e no ministério, enriquece a ele e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos, e adorna com seus frutos. Pela força do Evangelho, rejuvenesce a Igreja e renova-a continuamente, e leva à união perfeita com o seu esposo. Porque o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Assim, a Igreja toda aparece como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que belo texto, né, da Lumen Gentium, esse número 4. Eu sempre digo que aquilo que nos une é uma força espiritual. Exatamente porque nós não estamos unidos porque nós pensamos todos do mesmo modo, porque torcemos para o mesmo time ou porque temos a mesma ideologia política.
O que nos une exatamente a nossa comunhão não é nem mesmo a simpatia que temos ou não temos uns pelos outros. Aquilo que nos une e que mantém o vínculo da caridade dentro da comunidade, apesar das justas diversidades, é a ação do Espírito Santo. É sobre isso, então, que a Lumen Gentium está tratando no número 4. Interessantíssimo você perceber ali que normalmente nós falamos da ação do Espírito habitando na alma do fiel, no coração do fiel. Mas o texto está dizendo para a gente que o Espírito habita também a igreja. Aliás, um santo nos diz, né? A igreja diz isso constantemente, que o Espírito Santo é a alma da igreja. Ela não pode ser simplesmente uma instituição visível, se não é animada por um Espírito que nos leva e que nos traz a realidade de Deus, seus grandes dons, né? E é sobre isso que o Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo é. O dom por excelência, retornando à direita do Pai. É claro que Jesus não retornou à direita do Pai para tirar férias, né? Ele está lá porque, vejam, nesse momento a história da salvação está caminhando para o seu fim, para o dia do retorno de Cristo, né? Mas vejam, o Pai e o Filho enviam esse Espírito como dom do amor de Deus, porque nós estamos unidos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Essa união, ela é mística, ela é espiritual, que junta os membros do corpo de Cristo pela ação do Espírito. Aqui está uma ação que é específica deste Espírito Santo que junta, né? Que junta esse corpo. Então o Espírito é enviado, é um dom de Deus, é um grande presente, e que é Deus mesmo, né? É Deus mesmo agindo na comunidade, agindo na igreja e habitando o coração de cada um de nós. Nós temos, eu digo sempre, nós temos um ilustre hóspede dentro do nosso coração, da nossa vida. Por isso que é importante, gente, não colocar o Espírito Santo lá na despensa, né? Que a gente abre de vez em quando precisa, mas colocar o Espírito Santo em todos os cômodos da casa, que ele possa reinar na nossa vida. Então vejam, uma dessas missões do Espírito, que seriam essas responsabilidades que são próprias dessa pessoa, da Santíssima Trindade, a primeira delas está exatamente santificar continuamente a igreja. A igreja é santa não por causa da nossa fidelidade, porque seus membros são pecadores, né? Quando o padre reza na missa, né, a oração pela paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Vejam, diante do Senhor que está ali no altar, nós estamos dizendo: Senhor, desvia o olhar dos nossos pecados. Significa o quê? Significa que somos pecadores, né? Essa é uma verdade que todos nós temos presentes. João já disse, quem acha que não tem pecado está na mentira, não está dizendo a verdade. Exatamente, é o Espírito. A igreja é santa porque tem o Espírito Santo como seu santificador. E a Lumen Gentium diz que esse Espírito santifica continuamente, não parou no tempo, não para no tempo. O Espírito Santo não parou antes do Concílio Vaticano II, não, gente. O Espírito Santo continuou, agiu ali, está agindo depois do magistério que interpretou, porque tem gente que parece que o Espírito Santo dorme de vez em quando. O Espírito Santo não dorme. Não, o Espírito Santo não dorme. Santifica continuamente a igreja. Continuamente. Os mártires, os santos, os amigos íntimos de Deus são, no fundo, obra, frutos da igreja, porque eles, os santos, são os grandes reformadores, digamos assim, da nossa comunidade, porque nos mostram um caminho para Deus. E como é que nós sabemos que um santo é santo? Porque ele deixou agir nele a força do Espírito, porque é esse Espírito que nos santifica. Depois, esse mesmo texto da Lumen Gentium vai falar uma coisa interessante, que esse Espírito habita nos fiéis, no coração dos fiéis, como num templo, né? E também habita a igreja. E vejam, por quê? Qual que é o caminho da santificação? A meta da santificação nossa é nos levar à plena comunhão com Deus. Então vejam que bonito. Como que é o processo nosso de santificação até chegarmos à plenitude da comunhão com Deus. Primeiro, nós temos acesso ao Pai por meio do Cristo, é o número 3 da Lumen Gentium. O acesso ao Pai, porque o Pai é a meta de todo o nosso caminho. Para onde nós vamos voltar? Nós viemos de Deus e para Deus retornaremos. Mas veja como é feito esse percurso. Nós temos acesso ao Pai por meio do Cristo, porque nós nos tornamos filhos nesse Filho, e o amor que o Pai tem pelo Filho, esse amor é transmitido a nós, porque somos unidos pela graça na natureza do Filho, somos filhos no Filho. Então nós temos acesso ao Pai por meio do Filho,
no Espírito Santo. É o Espírito que é o canal dessa graça que une a santidade de Deus com a nossa santidade, porque a santidade que nós temos não é nossa, é de Deus. Só vós sois o santo, nós proclamamos todo domingo, né? No hino do Glória, só vós sois o santo. Então é o Espírito que faz refletir em nós essa santidade de Deus. O Espírito que habita a igreja, habita o coração dos fiéis. O texto diz que o Espírito é aquele que dá vida. Inclusive é uma água que jorra, a água como fonte de vida, que faz inclusive rejuvenescer a igreja, faz ressuscitar o homem que está morto pelo pecado. Veja que já a ação de retornarmos a Deus, já a nossa conversão é uma ação da graça em nós, que é uma ação do Espírito, né? Já o nosso voltar para Deus é fruto da nossa correspondência com essa ação de Deus. Então, o Espírito dá vida, o texto continua dizendo que o Espírito dá testemunho da adoção de filhos, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Esta é a nossa nova constituição de ser, porque não vivemos mais sobre a força do pecado e não somos mais escravos, somos livres. O filho é livre. O pai, quando o filho retorna depois de ter feito as suas burradas na vida, filho, pega o anel de volta, a dignidade de filho, a liberdade de filho. E depois também esse mesmo Espírito tem a missão de conduzir a igreja à verdade total. Aqui tem um ponto interessante. Se é o Espírito que conduz a igreja à verdade total, significa que nós temos essa verdade total, mas nós estamos a caminho desta plenitude. Ou seja, nós temos que tomar cuidado porque o Espírito vai revelando, o Espírito vai ajudando a igreja a aprofundar o seu caminho de construção, aliás, de reconhecimento daquelas grandes verdades de fé que iluminam a vida e o caminho do cristão. E depois, a gente terminando esse primeiro bloco, eu gostaria de dizer para você também que o Espírito trabalha na unificação da igreja. Unificação, nesse sentido, unifica os corações. Aqui é o tema da comunhão. Você sabe que nós vivemos uma guerra civil dentro da Igreja Católica, né? Infelizmente, eu falo, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade, é uma falta da nossa correspondência à ação do Espírito. Por quê? Porque assim, o outro que pensa diferente tem que ser eliminado. É a lógica do mundo, né? Quem pensa diferente de mim, mas o Espírito age. Falavam diversas línguas, cada um falando na sua língua. Não precisava todo mundo falar igualzinho, não. Não precisava todo mundo falar igualzinho. Então não é uniformização a ação do Espírito, unificação. Unificação é diferente de uniformização. Por isso que esse Espírito age na igreja e pensamos que nós estejamos sempre unidos em comunhão visível com o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa, que seja qual for, agora é Francisco. Então, e nós queremos então viver essa comunhão plena também entre nós, irmãos e irmãs da comunidade de salvação que é a igreja. Gente, é esse Espírito que rejuvenesce a igreja, que rejuvenesce cada um de nós para que possamos refletir sempre a luz de Cristo. Vamos para o nosso intervalo. Eu já quero comunicar a vocês que você já tem à disposição o número do telefone, se você quiser ligar para a gente, 3349-1015, mas também você pode mandar pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 99347-0532. Não saia daí que a gente hoje tem perguntas muito interessantes. Já a gente volta.